pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais um vídeo hoje e eu queria falar sobre a importância do olhar. Olhar, eu digo o contato visual, né? O contato ocular, como chamam formalmente, né? A linguagem formal. Eu vejo assim que muitas vezes as crianças verbais, principalmente, né? Ou a criança que era não verbal e começou a falar, enfim, quando a criança começa a falar algumas palavras ou aquelas que já falam, a tendência é a gente acabar naturalmente exigindo menos o olhar. Né, e exigindo, eu digo, não de uma forma impor um olhar, né? Porque eu vou explicar mais à frente como é que é a minha forma de chamar a atenção da criança para que ela olhe, né? O que acontece então? A criança começa a responder com a fala, né, com algumas palavrinhas, e aí as pessoas esquecem do olhar. Tipo, ele já respondeu mesmo, já entendi o que ele quis, tá bom, né? E aí, naturalmente, a gente acaba esquecendo do olhar. Só que o olhar é muito importante, então a gente tem que se policiar para essas crianças que começam a falar as palavrinhas ou aquelas que já são verbais, de quando a criança estiver falando com a gente, respondendo, quando a gente estiver fazendo uma pergunta, da gente olhar para a criança, para a gente não esquecer da importância do olhar, né? Porque é através do olhar que a gente se conecta com o outro, é através do olhar que a gente aprende com o outro, né? Então, a gente tem que aprender isso desde o bebezinho, começa a ler os sinais do outro, começa a saber qual é a emoção que o outro está sentindo. Através do olhar a gente consegue entrar em sintonia com o outro, né? Para os dois estarem numa dança, digamos assim, né? Quando a gente está interagindo, não deixa de ser uma dança. Então a gente tem que estar sempre atento a essa questão do olhar. Tanto que uma das coisas primeiras que a gente trabalha é essa conexão, é esse contato visual da criança. Então, agora como fazer isso? Como trabalhar esse contato visual? Chamar a atenção da criança. Eu, no meu trabalho, na minha visão, eu nunca vou chegar para a criança e falar, fulaninho, olha para mim. Eu vou segurar a criança para ela olhar para mim, né? Porque o que eu quero é que ela tenha uma motivação interna em querer olhar para mim. Eu quero ser tão interessante que ela queira olhar para mim. Então eu vou fazer alguma gracinha. A nossa posição é muito importante também. Então, ao invés de eu ficar de costas para a criança, eu vou tentar sempre me posicionar na frente dela. Ela vai girar, eu vou girar junto, né? Ou eu vou fazer de longe alguma coisa de algum som, ou começar a cantar alguma música, alguma coisa para que ela olhe, né? Ou então alguma brincadeira que você esteja fazendo de, sei lá, de musiquinha, por exemplo. A criança não está olhando, vocês estão balançando a criança. E aí cantando o pintinho amarelinho, aí o pintinho faz piu-piu, né? Ela ainda não consegue falar o piu-piu. Mas aí você vai esperar, na hora que ela olhar, aí você faz piu-piu, né? Então, para ela começar a entender que através do olhar, o olhar também é uma comunicação. E a partir disso, ela vai conseguir se desenvolver, ela vai conseguir ler o outro, porque é muito importante a gente saber ler o outro, né? Saber entender as emoções do outro, a gente se regular com o outro, entrar em sintonia com o outro. Tá? Então, e para aquelas crianças que já falam, não esquecer do olhar, porque o que eu vejo muitas vezes, a gente fica tão feliz, claro, que a criança está falando, que ela está conseguindo se comunicar, que você vai perguntar uma coisa, ela vai responder de lado, quero água sim. Tá, mas ela não olhou, ela não estava conectada, né? Então, vamos sempre lembrar dessa conexão visual para que a gente não perca isso, porque isso é muito importante, tá? Para criança continuar conectada, para a criança continuar fazendo esse vínculo emocional com as pessoas e continuar aprendendo a respeito do comportamento dos outros, aprender a ler o corpo do outro, tá? Mas sempre de uma forma muito natural, para que venha isso de dentro para fora, para que a criança tenha essa motivação de olhar, tá? E não de fora para dentro. Bom, é isso. E até o próximo vídeo, então. Quem ainda não curtiu o canal, curte lá a página no Facebook. E questões, dúvidas, estou aberta aqui para vocês. Tchau, tchau. Um beijinho.